Há pessoas que chamam de amor aquilo que, no fundo, é apenas medo. Medo de chegar em casa e encontrar silêncio. Medo de olhar para a própria vida sem distrações. Medo de perceber que, sem alguém por perto, não sabem quem são. Essa é uma das prisões mais discretas do mundo moderno. Ela não parece uma corrente, parece carinho, parece companhia, parece destino. Mas quando você observa com honestidade, percebe que muita gente não está em um relacionamento porque ama de verdade. Está ali porque não suporta ficar sozinha consigo mesma. E quando o medo escolhe por você, a escolha cobra caro. Você aceita menos do que merece, tolera comportamentos que ferem sua paz, engole palavras para evitar perdas, sorri quando quer se afastar, chama de paciência aquilo que muitas vezes é abandono de si mesmo. O estoicismo não ensina desprezo pelo amor, não ensina frieza, não ensina que o ser humano deve viver fechado, desconfiado, incapaz de se entregar. A sabedoria estoica ensina algo mais profundo. Ela ensina que você não deve transformar ninguém em muleta da sua alma. Porque o amor verdadeiro nasce da liberdade, não nasce do desespero. Uma pessoa inteira pode amar com clareza. Uma pessoa vazia tenta possuir, agradar, controlar ou implorar. Existe uma diferença enorme entre escolher alguém e precisar de alguém para não desmoronar. Uma coisa é comunhão. A outra é dependência disfarçada. Talvez você esteja solteiro agora e sinta que algo está faltando. Talvez veja casais nas redes sociais, encontros, viagens, declarações e pense que ficou para trás. Mas nem toda companhia é bênção, nem toda ausência é castigo. Há solidões que curam, há relações que adoecem. Antes de entrarmos nas 10 razões pelas quais ficar solteiro pode ser uma das decisões mais fortes da sua vida, faça uma pausa comigo. Curta este vídeo, inscreva-se no canal O Grande Estoico e escreva nos comentários: "Minha mente me pertence". Escreva também de qual país e de qual cidade você está nos assistindo. Isso não é apenas interação. É um sinal público de compromisso. Quando você escreve essa frase, você registra diante de si mesmo que não deseja mais viver dominado pelo medo, pela carência ou pela aprovação dos outros. Você declara que sua mente volta para suas mãos. Agora respire. Este vídeo não é contra relacionamentos. É contra a perda de si mesmo. Você vai entender por que permanecer solteiro por uma fase da vida pode proteger sua energia, fortalecer sua disciplina, ampliar sua visão e preparar seu coração para amar de uma maneira mais limpa. Não por necessidade, não por pressão, mas por escolha. Número 1. Você evita a prisão dos apegos errados. Um dos maiores benefícios de estar solteiro é simples, mas poderoso. Você não se prende a quem pode destruir sua paz. Nem sempre a pessoa errada parece perigosa no começo. Muitas vezes ela chega com palavras bonitas, atenção intensa, promessas rápidas e uma sensação de novidade. Você sente que foi escolhido, sente que alguém, enfim, percebeu seu valor. O problema é que, quando existe carência, qualquer gesto parece amor. A mente faminta confunde migalha com banquete. Quando você entra em uma relação apenas para fugir da solidão, sua capacidade de julgamento enfraquece. Você começa a negociar limites que antes eram claros, ignora sinais que deveria respeitar, justifica atitudes que ferem sua dignidade. Diz para si mesmo que a pessoa vai mudar, que é só uma fase, que você precisa ter mais paciência. Só que a vida não perdoa escolhas repetidas contra si mesmo. Uma relação errada pode roubar anos. Não apenas tempo no calendário, mas energia vital. Ela rouba sua disposição, seu foco, sua autoestima e, aos poucos, sua identidade. Você deixa de fazer o que gosta. Afasta-se de pessoas boas. Reduz seus sonhos para caber na insegurança do outro.
Passa a medir suas palavras, seus passos e até seus pensamentos. Isso não é amor, é desgaste emocional com aparência de compromisso. O estoico observa a realidade sem se embriagar pela fantasia. Ele pergunta: esta pessoa aumenta minha serenidade ou alimenta minha confusão? Ela respeita meus limites ou tenta me moldar? Aproxima-me da virtude ou me puxa para comportamentos que eu desprezo? Essas perguntas parecem duras, mas salvam vidas. Estar solteiro dá a você um escudo. Você pode dizer não sem precisar explicar cada detalhe. Pode se afastar antes que o vínculo se torne uma corrente. Pode perceber o caráter de alguém sem entregar sua paz como entrada. A carência torna você fácil de manipular. A solitude bem vivida torna você difícil de capturar. Quando você não está desesperado por amor, consegue enxergar melhor. Repara na forma como alguém trata pessoas de quem não precisa. Observa como lida com frustrações. Percebe se respeita o seu silêncio ou tenta invadir cada espaço da sua vida. Nota se há coerência entre discurso e atitude. Esse olhar lúcido é uma forma de proteção. Muitas dores profundas começam porque alguém não suportou esperar. Aceitou um relacionamento para evitar uma noite sozinho e ganhou anos de confusão. Escolheu presença a qualquer preço e pagou com a própria tranquilidade. É melhor uma mesa vazia do que uma companhia que envenena o ambiente. É melhor caminhar só por um período do que carregar ao lado alguém que sabota cada passo. Não romantize a pressa. Nem todo atraso é perda. Às vezes, o tempo que você passa solteiro é exatamente o tempo que impede você de entrar na história errada. A pessoa certa não exige que você abandone sua alma para ser amado. Ela não cobra sua identidade como prova de lealdade. Não usa culpa como coleira. Não transforma afeto em controle. Mas para reconhecer isso, você precisa estar inteiro. O primeiro presente da solteirice é esse. Ela conserva sua vida limpa dos apegos que poderiam consumir você. Enquanto muitos se prendem por medo, você aprende a escolher com calma. Enquanto muitos chamam dependência de amor, você fortalece a própria liberdade. E quando alguém realmente digno aparecer, você não estará implorando por salvação. Estará pronto para caminhar ao lado. Número 2. Seu tempo volta a pertencer a você. Tempo é vida em forma de horas. Quando você entrega seu tempo sem consciência, entrega pedaços da sua existência. O problema é que muita gente só percebe isso depois de anos desperdiçados em discussões repetidas, cobranças vazias, crises sem solução e relações que nunca amadurecem. Um relacionamento saudável respeita o tempo dos dois, mas uma relação errada invade tudo. Invade sua manhã, seu descanso, seus planos, seus estudos, seus finais de semana. Até seu silêncio passa a ser interpretado como ameaça. Você tenta trabalhar, mas precisa responder mensagens para evitar conflito. Tenta descansar, mas surge uma cobrança. Decide cuidar do corpo, mas alguém diz que você está distante. Busca melhorar de vida, porém a outra pessoa se sente insegura com sua evolução. Aos poucos, sua agenda deixa de ser expressão do seu propósito e vira administração da ansiedade de outra pessoa. Quando você está solteiro, esse peso desaparece. Sua manhã pode ser dedicada ao que constrói. Seu domingo pode ser organizado conforme sua necessidade. Seu silêncio não precisa de defesa. Sua energia não se dispersa em negociações intermináveis sobre escolhas simples. Isso parece pequeno até você sentir a diferença. Imagine acordar e decidir seu dia com clareza, treinar sem culpa, estudar sem interrupção, trabalhar em um projeto importante sem precisar justificar sua dedicação. Passar algumas horas em silêncio, não porque está triste, mas porque precisa ouvir a própria mente. Esse é um tipo de riqueza que poucos valorizam. Sêneca nos lembra que não é a vida que é curta,
Somos nós que desperdiçamos muito dela. E uma das formas mais comuns de desperdício é entregar nossos dias a vínculos que não nos elevam. Cada hora gasta tentando provar seu valor a quem não quer enxergar você é uma hora retirada da sua construção. Cada noite perdida em conflitos circulares é uma noite que poderia fortalecer sua mente, seu corpo, sua fé, seu trabalho ou sua visão de futuro. Cada fim de semana consumido por drama é um pedaço de vida que não volta. Estar solteiro não significa ter uma vida vazia. Significa ter uma vida disponível para ser construída com intenção. Você pode organizar uma rotina mais limpa, pode investir em aprendizado, pode recuperar hábitos abandonados. Pode voltar a ler, escrever, caminhar, empreender, criar, cuidar da saúde, colocar a casa em ordem, planejar os próximos anos. A liberdade sobre o tempo permite uma coisa rara: consistência. E consistência transforma destinos. Uma pessoa solteira, focada e disciplinada, pode mudar completamente sua vida em 12 meses. Enquanto outros gastam energia tentando sustentar relações quebradas, ela economiza força para crescer. Não por egoísmo, mas por responsabilidade. Porque você é responsável pelo uso da sua vida. Ninguém devolverá os anos que você entregou a quem não valorizou sua presença. Ninguém restituirá as oportunidades perdidas porque você estava ocupado demais apagando incêndios emocionais. Ninguém poderá viver por você o que você adiou para manter alguém confortável. Guardar seu tempo é guardar sua alma. Isso também muda seus futuros relacionamentos. Quando você aprende a respeitar seu tempo estando só, não aceita depois alguém que o trate como algo descartável. Você reconhece rapidamente quem se aproxima para somar e quem deseja consumir. O amor maduro não exige que você abandone seu propósito. Ele aprende a caminhar ao lado dele. Por isso, não veja esta fase como espera vazia. Veja como uma oficina, um lugar onde cada hora pode ser usada para esculpir a pessoa que você está se tornando. Seu tempo é uma fortuna silenciosa. Gaste-o com sabedoria. Número 3. Você desenvolve autodomínio sem tanto ruído. Há uma força que só nasce quando ninguém está olhando. Ela não aparece em declarações românticas, nem em promessas feitas no calor da emoção. Surge quando você levanta mesmo sem vontade, quando mantém a palavra dada a si mesmo, quando controla um impulso, quando escolhe disciplina em vez de conforto. Essa força se chama domínio próprio, e a solteirice pode ser um dos melhores campos de treinamento para desenvolvê-la. Relacionamentos podem ser belos, mas também podem gerar muito ruído. Mensagens, inseguranças, ciúmes, expectativas, cobranças, discussões, planos interrompidos. Em uma relação errada, sua mente passa mais tempo reagindo do que construindo. Você deixa de governar a própria atenção. Fica preso ao humor do outro, ao tom da última mensagem, ao medo de desagradar, ao esforço constante de manter uma paz falsa. Sem perceber, sua disciplina enfraquece. Quando você fica solteiro, uma parte desse barulho se cala. Não existe alguém exigindo sua energia emocional todos os dias. Não há drama ocupando o espaço onde deveria estar sua visão. Sobra silêncio. E nesse silêncio surge uma pergunta difícil. Agora que ninguém está me distraindo, o que farei comigo? Essa pergunta revela tudo. Muita gente descobre que culpava o relacionamento pela própria falta de disciplina. Mas quando está sozinha, percebe que o verdadeiro adversário sempre esteve dentro. Procrastinação, desordem, preguiça, impulsividade, falta de direção, necessidade de aprovação. A boa notícia é que, ao perceber isso, você pode começar a mudar. Epicteto ensinava que ninguém é livre se não governa a si mesmo. Essa ideia atravessa os séculos porque continua verdadeira.
Quem não domina seus apetites vira servo deles. Quem não domina a raiva é carregado por ela. Quem não governa a carência se curva a qualquer pessoa que ofereça atenção. A solteirice oferece espaço para treinar esse governo interior. Você pode acordar cedo sem precisar negociar. Pode estabelecer metas reais. Pode cuidar do corpo com seriedade. Pode estudar, economizar, aprender uma profissão, desenvolver uma habilidade, fortalecer a espiritualidade, organizar a mente. Não há desculpa elegante quando a vida está em suas mãos. Autodomínio também significa aprender a lidar com emoções difíceis sem terceirizar a responsabilidade. Tristeza não é ordem para se entregar. Ansiedade não é licença para destruir a rotina. Desejo não é comando absoluto. Raiva não precisa virar atitude. O estoico sente, mas não se ajoelha diante do que sente. Estar solteiro ensina isso na prática. Nos dias em que a carência aparecer, você aprende a respirar e permanecer firme. Nas noites em que a saudade pesar, descobre que não precisa correr para a primeira distração. Nos momentos de queda, percebe que pode se levantar sem depender de alguém para lembrar seu valor. Esse processo não é confortável, mas nada que fortalece profundamente é apenas confortável. O corpo cresce sob resistência. O caráter também. Muitos passam anos tentando consertar relações que só repetem sofrimento. Dormem mal por causa de brigas. Acordam cansados. Perdem o foco. Abandonam projetos. Chamam esse ciclo de amor, quando na verdade estão apenas presos à familiaridade da confusão. A solteirice corta essa repetição. Ela devolve energia para a construção de si. E cada pequena vitória conta. Um treino concluído, um livro terminado, uma reação controlada, uma decisão tomada com serenidade. Um dia inteiro sem se trair. Esses atos parecem simples, mas formam uma pessoa diferente. Disciplina acumulada vira confiança. Confiança acumulada vira presença. Presença acumulada vira força. Quando você se domina, deixa de ser empurrado pela vida. Você passa a conduzir. Não controla tudo o que acontece, mas controla a postura com que responde. Essa é a essência do caminho estoico. Por isso, não desperdice essa fase procurando distrações para não sentir o peso de estar só. Use esse período como treinamento, não para se tornar frio, mas para se tornar estável, não para rejeitar o amor, mas para não mendigá-lo. Quem não se governa sozinho, dificilmente se mantém firme acompanhado. Número 4. Sua energia fica protegida de pessoas que drenam. Existe um cansaço que não vem do trabalho. Ele vem de conviver com quem bagunça sua paz. Pessoas tóxicas não precisam gritar o tempo todo para destruir seu equilíbrio. Algumas fazem isso com silêncio punitivo. Outras usam culpa. Algumas distorcem suas palavras. Outras transformam qualquer limite em ofensa. Há quem peça amor, mas entregue controle. Há quem prometa parceria, mas viva competindo com sua evolução. Conviver intimamente com alguém assim consome a alma. Você acorda tenso, pega o celular já esperando o problema, mede palavras antes de falar, sente culpa por querer espaço. Começa a duvidar da própria percepção, porque a outra pessoa sempre encontra um jeito de fazer você parecer exagerado, frio ou ingrato. Esse tipo de vínculo não apenas tira sua alegria, ele reduz sua força. Energia é combustível. Sem ela, você não sustenta a disciplina, não cria, não pensa bem, não enxerga oportunidades, não cuida do corpo, não ora, não medita, não trabalha com profundidade. Você apenas sobrevive ao próximo episódio de tensão. Estar solteiro protege esse combustível. Você não precisa carregar o caos emocional de alguém que não deseja se responsabilizar. Não precisa transformar sua vida em pronto-socorro de inseguranças alheias. Não precisa caminhar sobre ovos dentro da própria rotina. Sua paz deixa de ser refém.
Essa proteção é profundamente estoica. A filosofia antiga ensina que devemos cuidar daquilo que está sob nosso controle. E uma das coisas sob seu controle é quem recebe acesso à sua intimidade. Você não controla o caráter dos outros. Controla a porta que abre. Não controla se alguém será manipulador. Controla quanto espaço essa pessoa terá na sua vida. Não controla a tempestade interior de outro ser humano. Controla se vai morar dentro dela. Isso exige firmeza, porque pessoas que drenam sua energia raramente aceitam limites com tranquilidade. Elas acusam você de egoísmo quando você escolhe descanso. Chamam sua clareza de frieza. Interpretam sua independência como rejeição. Tentam fazer com que você se sinta culpado por proteger a própria mente. Mas culpa não é prova de erro. Às vezes, a culpa aparece apenas porque você está deixando de obedecer a velhos padrões. A solteirice ajuda você a reconhecer o valor do silêncio limpo. Acordar sem medo de conflito. Passar um dia inteiro sem precisar apagar incêndios emocionais. Respirar dentro de casa sem tensão. Planejar algo sem esperar sabotagem. Esse tipo de paz vicia de um jeito saudável. Depois que você experimenta uma vida sem drenagem constante, fica muito mais difícil aceitar qualquer pessoa que entre bagunçando tudo. Você aprende a observar melhor. Começa a notar quem respeita seu ritmo, quem celebra seu progresso, quem conversa com maturidade, quem não transforma desacordo em guerra. Proteger sua energia não significa desprezar pessoas, significa entender que compaixão sem limites vira autodestruição. Você pode desejar o bem de alguém e ainda assim não permitir que essa pessoa tenha acesso ao seu centro. Pode perdoar sem reabrir a porta. Pode compreender a dor do outro sem aceitar ser ferido por ela. Isso é maturidade. Pense na sua energia como uma chama. Se você a expõe a qualquer vento, ela se apaga. Mas quando protege essa chama, ela ilumina seu caminho, aquece suas decisões e alimenta sua missão. Ficar solteiro por um tempo é guardar essa chama, não por medo de amar, mas por respeito ao que você está construindo. Número 5. Você aprende a gostar da própria companhia no começo, estar só pode parecer pesado. O silêncio parece grande demais. A casa parece mais vazia, as refeições ficam estranhas, a mente fala alto, lembranças aparecem. Inseguranças que estavam escondidas surgem sem pedir licença. Muita gente foge imediatamente desse encontro consigo mesma. Pega o celular, procura conversa, volta para alguém que já fez mal, entra em aplicativos, aceita qualquer atenção, faz planos vazios. Tudo para não sentir a própria presença. Mas fugir de si mesmo é uma forma lenta de sofrimento. Você pode estar rodeado de pessoas e ainda se sentir só. Pode dormir ao lado de alguém e permanecer distante da própria alma. Pode receber mensagens o dia inteiro e continuar vazio, porque nenhuma presença externa substitui a intimidade consigo. Aprender a gostar da própria companhia é uma libertação. Não acontece em um único dia. No início, talvez você apenas suporte o silêncio. Depois, começa a entendê-lo. Mais adiante, percebe que ele não é inimigo. Em algum momento, descobre que estar só pode ser uma forma profunda de paz. Uma caminhada deixa de ser sinal de abandono e vira espaço de clareza. Um jantar sozinho deixa de parecer fracasso e passa a ser autonomia. Uma noite tranquila deixa de ser ausência e se torna oportunidade de leitura, descanso, reflexão, criação. Esse é um ponto decisivo. Quando você se torna boa companhia para si mesmo, deixa de mendigar a presença de qualquer pessoa. Você não aceita migalhas apenas para preencher espaço. Não responde a mensagens que ferem sua dignidade só porque está carente. Não confunde intensidade com amor. Não se curva a relações mornas, confusas ou desrespeitosas apenas para evitar o silêncio. A solitude bem vivida muda o seu padrão.
O estoicismo ensina que a felicidade não deve depender do que é externo. Tudo que depende totalmente de fora permanece instável. Pessoas mudam, planos falham, presenças vão embora, e se toda sua paz estiver apoiada nessas coisas, sua vida será sempre frágil. Mas quando uma parte importante da sua serenidade nasce de dentro, você se torna mais firme. Isso não significa que você nunca sentirá falta de ninguém. Significa que a falta não governará suas decisões. Saudade não será sentença. Carência não será guia. Solidão não será motivo para se vender barato. Você começa a construir uma relação honesta com a pessoa que aparece no espelho. Reconhece falhas sem se odiar. Identifica feridas sem se reduzir a elas. Celebra avanços pequenos. Aprende seus limites. Descobre seus gostos reais, não aqueles que adotou para agradar alguém. Retoma sonhos que ficaram abafados pela pressa de ser escolhido. Essa convivência consigo mesmo cria raiz. E quem tem raiz não é levado por qualquer vento. Há uma beleza discreta nisso. Você passa a entender que não está incompleto. Está em formação. Não está atrasado. Está sendo trabalhado. Não está excluído da vida. Está aprendendo a viver sem depender de aplausos constantes. Quando um relacionamento surgir, ele não entrará como remédio para sua angústia. Entrará como encontro entre duas pessoas que sabem caminhar. Amar a própria companhia não torna você isolado. Torna você seletivo. Você continua aberto ao afeto, mas não se desespera por ele. Valoriza bons encontros, porém não se perde para mantê-los. Consegue dizer sim com inteireza e não com serenidade. Essa é uma força silenciosa. Quem gosta da própria companhia nunca está completamente à mercê do abandono. Número 6. Você escapa da necessidade de validação. Uma das armadilhas mais comuns dos relacionamentos é viver em busca de aprovação. No começo, parece cuidado. Você quer agradar, quer ser amado, quer evitar conflitos. Ajusta uma palavra aqui, um comportamento ali, uma opinião em outro momento. Até que, sem perceber, sua personalidade vira uma apresentação permanente. Você começa a se perguntar antes de cada decisão: será que vão gostar? Será que vou ser aceito? Será que essa escolha ameaça o amor que recebo? Esse tipo de vida é exaustivo. A pessoa que vive para ser validada entrega o comando da própria identidade. Ela não age a partir de valores, mas a partir do medo de perder a aprovação. Veste o que agrada. Fala o que evita tensão. Abandona sonhos que causam desconforto no outro. Finge concordar para não ser deixada. Aos poucos, deixa de viver. Passa a atuar. Estar solteiro pode quebrar esse ciclo. Sem alguém ocupando o papel de juiz constante da sua vida, você começa a recuperar a própria voz. Decide por convicção. Aprende a sustentar preferências. Descobre que nem todo desacordo é rejeição. Percebe que sua dignidade não depende do sorriso, da resposta ou do elogio de outra pessoa. Validação é sedutora porque oferece alívio rápido. Um elogio acalma por algumas horas. Uma mensagem carinhosa reduz a ansiedade por uma noite. Uma demonstração de interesse dá sensação de valor. Mas quando sua autoestima depende desses sinais, você se torna prisioneiro da próxima dose. Precisa sempre de mais. Mais resposta, mais atenção, mais prova, mais confirmação. E quanto mais precisa, menos livre se sente. Epicteto ensinava que quem deseja evoluir deve aceitar ser mal interpretado por alguns. Essa ideia é dura, mas necessária. Você não conseguirá construir uma vida verdadeira se estiver obcecado com a opinião de todos. Alguém sempre discordará, alguém sempre achará demais, alguém sempre preferirá uma versão menor de você. A pergunta é: você vai obedecer? A solteirice treina essa independência. Você aprende a sair sem precisar ser visto.
a trabalhar sem aplauso, a se cuidar sem postar, a melhorar sem plateia, a escolher sem pedir autorização emocional para quem não viverá as consequências das suas escolhas. Essa prática devolve poder. Quando você para de mendigar aprovação, sua postura muda. Fica mais simples dizer a verdade. Torna-se mais natural proteger limites. Suas metas deixam de ser vitrines e passam a ser compromissos. O valor que antes parecia vir de fora começa a ser reconhecido por dentro. Isso não significa desprezar elogios ou afeto, significa não depender deles para respirar. Há uma diferença entre apreciar reconhecimento e precisar dele para se sentir real. Quem precisa de validação vira refém. Quem reconhece o próprio valor recebe aprovação como acréscimo, não como oxigênio. Estar solteiro coloca você diante dessa escolha. Algumas noites serão difíceis. Talvez surja a vontade de procurar alguém só para sentir que ainda é desejado. Talvez apareça o impulso de postar algo apenas para medir reação. Talvez uma parte sua queira voltar para quem feriu você, não por amor, mas para confirmar que ainda tem algum poder sobre aquela pessoa. Nesses momentos, pare, respire. Lembre-se de que sua mente pertence a você. Você não precisa provar valor para ser digno. Não precisa convencer alguém a enxergar o óbvio. Não precisa diminuir sua verdade para caber na insegurança alheia. O caminho estoico não pede que você seja indiferente à vida. Ele pede que você pare de entregar sua paz a opiniões instáveis. A sexta razão para permanecer solteiro é esta. Você aprende a existir sem implorar confirmação. E quando isso acontece, sua presença ganha peso. Não porque você tenta impressionar, mas porque deixou de se vender. Número 7. A solitude fortalece o que o barulho enfraquece. Muitas pessoas confundem solitude com abandono. Pensam que estar só é sinal de fracasso, rejeição ou falta de valor. Essa visão nasce de uma sociedade que mede importância pela quantidade de atenção recebida. Quanto mais mensagens, mais desejado. Quanto mais convites, mais relevante. Quanto mais barulho ao redor, mais vida parece existir. Mas nem todo barulho é vida. Às vezes é apenas fuga. Solitude é diferente de solidão vazia. Solidão vazia dói porque parece ausência de sentido. Solitude, quando bem usada, é presença profunda consigo mesmo. É o lugar onde a mente se reorganiza, onde a alma descansa do teatro social, onde você escuta pensamentos que foram abafados por distrações. O estoico valoriza esse espaço porque sabe que o mundo externo é instável. Se você não encontra refúgio dentro de si, será arrastado por cada acontecimento. Uma crítica altera seu humor, uma rejeição destrói sua confiança, uma ausência vira desespero, uma comparação nas redes sociais contamina o dia. Sem interioridade, você vira folha ao vento. A solitude cria peso interno. No silêncio, você percebe suas fraquezas com mais nitidez. Enxerga medos que vinha escondendo. Reconhece padrões. Nota escolhas repetidas. Entende por que aceitou menos. Vê com clareza onde se traiu para ser aceito. Esse momento pode ser desconfortável, mas a verdade só fere quando encontra mentira acumulada. Ficar solteiro oferece tempo para atravessar esse processo. Sem a anestesia constante de uma relação, você encara o que precisa ser curado. Aprende a acalmar o próprio corpo quando a ansiedade cresce. Descobre formas saudáveis de lidar com tristeza. Desenvolve paciência. Entende que nem todo vazio precisa ser preenchido imediatamente. Solitude é uma academia invisível. Ela treina a mente para permanecer firme sem estímulo. Treina o coração para não correr atrás de qualquer presença. Treina o caráter para agir mesmo quando ninguém incentiva. Treina a coragem de permanecer fiel a si mesmo quando a carência tenta negociar sua dignidade.
A cada noite que você suporta sem se trair, algo se fortalece. A cada impulso que você observa sem obedecer, sua liberdade aumenta. A cada silêncio que você transforma em reflexão, a confusão perde força. Essa força muda a forma como você lida com perdas. Quem aprendeu a ficar em pé sozinho não se desfaz completamente quando alguém vai embora. Sofre, claro, sente, sem dúvida, mas não desmorona como se a própria vida tivesse acabado. Existe base, existe eixo, existe retorno para si. Uma pessoa fortalecida em solitude não se torna fria. Esse é um erro comum. Ela se torna mais capaz de amar sem pânico. Quando não existe medo exagerado da ausência, o amor deixa de ser agarramento. Fica mais limpo, mais sereno, mais adulto. A solitude também revela quais sonhos são realmente seus. Sem tanta interferência externa, você percebe o que deseja construir. Talvez note que vinha seguindo expectativas da família. Talvez entenda que escolheu caminhos apenas para impressionar alguém. Talvez descubra talentos adormecidos, interesses antigos, vontades que foram enterradas sob a pressa de agradar. Nesse sentido, estar só pode ser um retorno, não para uma versão antiga, mas para uma versão mais verdadeira. Haverá dias pesados. Não negue isso. Algumas noites trarão saudade. Certas datas parecerão duras. O silêncio em alguns momentos tocará feridas antigas, mas não trate cada desconforto como inimigo. Muitas vezes é exatamente ali que você está sendo reconstruído. O que você evita governa você. O que você encara começa a perder domínio. A sétima verdade é esta: a solitude fortalece partes suas que o barulho enfraqueceu. Use esse período com respeito. Não o desperdice em distrações rasas. Transforme silêncio em clareza, ausência em maturidade, tempo sozinho em treinamento da alma. Número 8. Sua missão. Deixa de ser sacrificada para agradar os outros. Uma vida sem missão vira terreno fácil para a dependência. Quando você não sabe para onde está indo, qualquer pessoa com intensidade suficiente consegue puxar você para o caminho dela. Você começa a viver em torno de mensagens, encontros, expectativas, crises e reconciliações. O foco desaparece. A ambição perde força. Seus dias giram em torno de manter alguém satisfeito. Isso é mais comum do que parece. Muitos abandonam projetos porque o parceiro se sente inseguro. Reduzem sonhos para evitar conflitos. Deixam de estudar porque a outra pessoa reclama da falta de atenção. Perdem oportunidades porque alguém não suporta vê-los crescer. Chamam isso de equilíbrio, mas em muitos casos é apenas renúncia disfarçada. Estar solteiro devolve espaço para a missão. Você pode trabalhar até mais tarde quando necessário. Acordar cedo para treinar, estudar em silêncio, construir uma empresa, preparar-se para uma prova, economizar com disciplina, viajar por um objetivo profissional, reorganizar a vida sem pedir permissão a alguém que talvez nem compreenda sua visão. Isso não significa viver sem afeto. Significa reconhecer que sua existência não foi dada para agradar pessoas indefinidamente. Marco Aurélio lembrava que cada ser deve cumprir sua natureza e fazer o trabalho que lhe cabe. Para um ser humano, isso envolve agir com razão, coragem, justiça e disciplina. Em termos práticos, significa parar de desperdiçar energia em aprovação superficial e começar a construir uma vida alinhada com valores. Sua missão não precisa ser grandiosa aos olhos do mundo. Pode ser criar uma família saudável no futuro, sair das dívidas, cuidar dos pais, fortalecer o corpo, servir melhor, escrever um livro, construir um negócio, tornar-se mais paciente, romper um ciclo familiar, viver com honra.
O tamanho externo importa menos do que a seriedade interna. Uma missão exige foco, e foco exige renúncia. Você não consegue dizer sim a tudo e ainda construir algo sólido. Terá de recusar distrações, terá de decepcionar expectativas, terá de suportar períodos de incompreensão. A pessoa certa respeita isso. A errada chama seu crescimento de abandono. Quando você está solteiro, torna-se mais fácil ouvir a voz da própria responsabilidade. Não há necessidade de diluir cada decisão para caber no conforto emocional de outra pessoa. Você pode organizar prioridades com mais firmeza. Pode observar onde gasta energia. Pode cortar hábitos que atrasam sua evolução. A vida começa a ganhar direção. E direção muda tudo. Uma pessoa com missão não se entrega facilmente a relações vazias porque entende o custo. Sabe que alguns vínculos não apenas ocupam espaço no coração, mas desviam destino. Sabe que atenção é recurso sagrado. Sabe que paz mental é condição de construção. Isso não é egoísmo. Egoísmo é exigir que alguém abandone sua vocação apenas para alimentar sua insegurança. Buscar sua missão com honestidade é uma forma de honrar a vida recebida. Durante essa fase, pergunte a si mesmo: que tipo de pessoa estou construindo quando ninguém me distrai? O que estou adiando por medo de parecer intenso demais? Quais hábitos preciso abandonar para me tornar confiável diante do meu próprio futuro? Essas perguntas têm peso. A solteirice só vira poder quando usada com intenção. Caso contrário, torna-se apenas espera. Não basta estar sem relacionamento. É preciso preencher esse espaço com crescimento real. Treine, estude, organize, crie, cuide do corpo, fortaleça a mente, aproxime-se de pessoas melhores. Aprenda a ficar em silêncio sem se abandonar. Faça do seu cotidiano uma prova de respeito por si mesmo. A oitava razão é clara. Ficar solteiro permite que você sirva a sua missão sem transformar a própria vida em tentativa permanente de agradar. Quem vive agradando, perde direção. Quem honra sua missão, encontra eixo. Número 9. Você constrói independência emocional. Há pessoas que parecem adultas por fora, mas ainda dependem emocionalmente de alguém para funcionar. Precisam de uma mensagem para se sentir seguras, de um elogio para se sentir bonitas, de uma presença para se sentir importantes, de uma resposta rápida para manter a paz interior. Quando isso não vem, tudo desmorona, o humor cai, a ansiedade sobe, a mente cria histórias, o valor próprio vira refém de outra pessoa. Essa é uma forma silenciosa de escravidão. Independência emocional não significa ausência de sentimentos. Também não significa rejeitar apoio, carinho ou intimidade. Significa que sua estabilidade principal não depende da reação de alguém. Você pode amar, sentir saudade e desejar companhia, mas não perde completamente o centro quando essas coisas faltam. Estar solteiro força esse aprendizado. Sem parceiro para aliviar cada dor, você precisa desenvolver recursos internos. Aprende a atravessar dias difíceis sem se abandonar. Aprende a consolar a si mesmo sem cair em hábitos destrutivos. Aprende a olhar para uma emoção intensa e dizer: eu sinto isso, mas não sou obrigado a obedecer. Essa frase muda vidas, porque emoções são mensageiras, não governantes. A tristeza pode informar que algo precisa de cuidado. A raiva pode revelar um limite violado. A ansiedade pode mostrar medo de perder controle. A carência pode indicar necessidade de acolhimento. Mas nenhuma dessas emoções precisa dirigir suas escolhas. O estoico não nega o mundo emocional. Ele educa suas respostas.
Muitos relacionamentos se tornam pesados porque uma pessoa exige que a outra carregue todo o seu estado interno. Se está insegura, cobra prova de amor. Se está triste, culpa o parceiro. Se está vazia, exige atenção constante. Se sente medo, transforma o outro em propriedade. Isso não é vulnerabilidade madura, é transferência de responsabilidade. Quando você constrói independência emocional, para de colocar nos outros uma tarefa que pertence a você. Sua paz deixa de depender de uma tela acesa. Seu valor não muda porque alguém demorou para responder. Sua identidade não se desfaz porque uma relação terminou. Você continua humano, mas não fica sem chão. Esse tipo de força nasce em pequenas práticas. Respirar antes de reagir, escrever o que sente em vez de explodir, caminhar quando a mente está confusa, orar ou meditar antes de procurar distração, dormir em vez de enviar mensagens impulsivas, procurar ajuda adequada quando a dor é profunda, retomar a rotina mesmo com o coração pesado. Nada disso parece espetacular, mas é assim que uma alma se fortalece. Independência emocional também melhora futuros relacionamentos. Quem se sustenta por dentro ama com menos cobrança. Não transforma o parceiro em terapeuta permanente. Não exige que a outra pessoa preencha todos os vazios. Não usa afeto como prova constante de valor. Amar a partir da plenitude é diferente de amar a partir do buraco. Quando você se sente incompleto, tenta sugar. Quando se sente inteiro, consegue compartilhar. A solteirice revela exatamente onde você ainda depende demais. Ela mostra os pontos frágeis, mostra como você reage à ausência, mostra que tipo de pensamento surge quando ninguém está disponível. Em vez de fugir dessa revelação, use-a. Toda fraqueza vista com honestidade pode virar treinamento. Talvez você descubra que precisa cuidar da autoestima. Talvez perceba medo de abandono. Talvez veja que confunde amor com intensidade. Talvez entenda que seu padrão é aceitar qualquer pessoa para não lidar com rejeição. Essas descobertas não são motivo de vergonha, são portas para a maturidade. A nona verdade é esta: permanecer solteiro pode ensinar você a carregar a si mesmo. E quem aprende a se carregar não aceita mais relações que custam a própria paz. Número 10. Você se torna inteiro antes de se compartilhar. Desde cedo, muita gente aprende uma mentira bonita. Existe alguém no mundo destinado a completar você. A frase parece romântica, mas, quando levada a sério, torna-se perigosa. Se você acredita que é metade, viverá procurando alguém que autorize sua sensação de inteiro. Aceitará relações frágeis para não enfrentar o medo de incompletude. Chamará apego de destino. Confundirá fusão com amor. Uma pessoa não deve entrar na sua vida para dar a você uma identidade. Ela pode caminhar ao lado, fortalecer sua alegria, dividir responsabilidades, ampliar a beleza da existência, mas não deve ser a fundação da sua alma. Se alguém vira a base de tudo, qualquer afastamento parece fim do mundo. Ficar solteiro ajuda você a quebrar essa mentira. No silêncio, na rotina, nas escolhas solitárias, você descobre que continua existindo. Mais do que isso, pode crescer, pode rir, pode criar sentido, pode construir futuro, pode ter dignidade sem estar de mãos dadas com alguém. Você não é metade esperando encaixe, é um ser humano inteiro em processo de amadurecimento. Essa percepção transforma a forma como você ama. Quando se sente inteiro, não entra em relações como quem procura salvamento. Não exige que alguém cure todas as feridas. Não aceita qualquer tratamento por medo de voltar ao vazio. Não se molda até desaparecer. Você compartilha a vida, não entrega o comando dela. Esse é o amor mais saudável. Duas pessoas que se escolhem sem se devorar.
caminham juntas sem apagar as próprias consciências, apoiam-se sem transformar o outro em posse. Desejam presença, mas não negociam dignidade para mantê-la. A integridade interior permite ternura sem fraqueza, permite entrega sem submissão, permite vínculo sem perda de si. O estoicismo nos lembra que a felicidade nasce da forma como usamos a mente, não apenas das circunstâncias externas. Isso não torna o afeto irrelevante, apenas coloca o afeto no lugar certo. Relacionamentos podem enriquecer a vida, mas não devem substituir o trabalho interior. Você precisa se conhecer antes de se oferecer. Precisa entender seus valores antes de unir caminhos. Precisa curar padrões antigos antes de chamar repetição de destino. Precisa fortalecer limites antes de abrir a porta da intimidade. Caso contrário, você não escolhe uma pessoa, escolhe uma anestesia. Tornar-se inteiro exige coragem. Você terá de olhar para feridas que tentou esconder. Reconhecer carências que mascarou com orgulho. Admitir comportamentos que prejudicaram você. Talvez precise perdoar partes da própria história. Talvez precise aprender a cuidar de si com mais seriedade. Esse processo pode ser lento, mas é muito mais nobre do que procurar alguém apenas para distrair sua dor. A pessoa inteira não é perfeita. Ela apenas deixou de esperar que outro ser humano resolva tudo. Assume responsabilidade pelo próprio caráter. Trabalha emoções. Organiza a vida. Honra valores. Sabe pedir ajuda sem se abandonar. Sabe amar sem implorar. Quando alguém assim entra em um relacionamento, a dinâmica muda. Há menos jogos, menos medo, menos necessidade de controle, mais clareza, mais respeito, mais verdade. A 10ª razão para ficar solteiro é esta: antes de compartilhar sua vida, você aprende a possuí-la. E ninguém compartilha bem aquilo que ainda não aprendeu a cuidar. O momento de virada. Agora una tudo. Ficar solteiro não é sinal de derrota. Não é prova de que você foi esquecido. Não é uma sentença de vazio. Pode ser exatamente o período em que sua mente volta a respirar. Nessa fase, você evita apegos errados. Recupera o domínio sobre o tempo. Desenvolve disciplina sem tanto ruído. Protege sua energia de pessoas que drenam. Aprende a gostar da própria companhia. Escapa da fome por validação. Cresce na solitude. Volta-se para sua missão. Constrói independência emocional. Torna-se inteiro antes de se entregar. Isso não é solidão inútil, é formação. O mundo tenta convencer você de que estar acompanhado é sempre melhor, mas a sabedoria mostra outra coisa. Melhor do que ter alguém ao lado é não estar separado de si mesmo. Há pessoas em relacionamentos que se sentem mais sozinhas do que alguém sentado em silêncio diante de uma janela. Há pessoas cercadas de afeto aparente, mas longe da própria verdade. Há gente sendo abraçada por fora e abandonada por dentro. Por isso, não julgue sua vida apenas pela presença ou ausência de um relacionamento. Observe sua paz, seu crescimento, sua liberdade, sua capacidade de dormir sem se odiar, sua coragem de dizer não, sua disposição para construir algo que honre sua existência. A pergunta não é apenas se você tem alguém. A pergunta mais séria é: você ainda tem a si mesmo? Se a resposta for não, nenhuma relação resolverá isso completamente. Você precisará voltar para sua mente, para seus valores, para seu corpo, para sua rotina, para sua consciência, para aquilo que foi deixado de lado enquanto tentava ser amado por qualquer preço. E esse retorno pode começar agora. Não com uma revolução barulhenta, não com promessa dramática, começa com decisões simples. Parar de responder ao que diminui você. Parar de procurar validação onde só recebe confusão. Parar de usar pessoas como fuga. Parar de chamar dependência de destino.
A força estoica é discreta. Ela aparece quando você escolhe o que é correto, mesmo sem aplauso. Surge quando você aceita perder uma presença para conservar sua dignidade. Cresce quando você troca ansiedade por disciplina. Amadurece quando entende que estar só pode ser mais honrado do que estar mal acompanhado. Talvez este seja o ponto mais importante de todo este roteiro. Você não precisa odiar o amor para valorizar sua liberdade. Uma coisa não anula a outra. Na verdade, quanto mais livre você é, mais puro pode ser seu amor. Quanto menos carente você está, mais justa se torna a sua escolha. Quanto mais inteiro você se torna, menos transforma alguém em remédio para dores que precisam de responsabilidade. O amor não deve ser fuga do silêncio, deve ser encontro entre duas pessoas que já aprenderam a permanecer em pé. Se hoje você está solteiro, use essa estação. Não a desperdice sentindo pena de si mesmo. Não fique comparando sua caminhada com imagens editadas da vida alheia. Não aceite a narrativa de que existe algo errado com você apenas porque não está em uma relação. Há pessoas que precisam ficar sozinhas por um tempo para lembrar sua própria grandeza. Talvez você seja uma delas. Use esse período para organizar o quarto, a agenda, as finanças, o corpo, os pensamentos, a fé, os objetivos. Corte excessos. Reavalie amizades, estude seu comportamento, observe seus gatilhos. Entenda por que certas pessoas atraem você. Aprenda a diferenciar paz de tédio, intensidade de conexão, apego de amor. Esse trabalho interno vale mais do que qualquer status de relacionamento, porque depois dele você não entra em qualquer porta. Você não se encanta apenas com palavras, não fica por medo, não implora presença, não abandona a missão, não negocia respeito. Quando a pessoa certa surgir, sua escolha virá de clareza. E se ela não surgir agora, sua vida continuará tendo valor. Você continuará crescendo, continuará caminhando, continuará sendo responsável pela própria alma. Esse é o tipo de liberdade que ninguém consegue roubar. Fechamento. A solteirice não precisa ser uma sala de espera. Pode ser um templo de reconstrução. Você não está aqui para ser metade de alguém. Não veio ao mundo para viver implorando atenção, aceitando caos, fugindo do silêncio e chamando medo de amor. Você nasceu para desenvolver caráter, para governar sua mente, para construir uma vida que não desmorona quando alguém decide ir embora, para amar quando for o momento, sem perder a própria coluna. Lembre-se das 10 verdades. Evite os apegos errados. Guarde seu tempo. Treine o domínio próprio. Proteja sua energia. Aprenda a gostar da sua presença. Abandone a necessidade de validação. Use a solitude como força. Honre sua missão. Construa independência emocional. Torne-se inteiro antes de se compartilhar. Essa é uma postura de poder calmo, sem arrogância, sem amargura, sem guerra contra o amor. Apenas uma decisão firme de nunca mais se abandonar para ser aceito. Hoje, talvez você precise fazer uma escolha silenciosa, não diante de todos, não para provar nada, apenas dentro de si. Escolha parar de correr atrás do que rouba sua paz. Escolha respeitar o período em que está. Escolha transformar a ausência em crescimento. Escolha não voltar a versões antigas que aceitavam qualquer coisa por medo de ficar só. E se esta mensagem tocou você, curta o vídeo, inscreva-se no canal O Grande Estoico e escreva nos comentários: "Minha mente me pertence". Coloque também seu país e sua cidade. Quando outras pessoas lerem, perceberão que não estão sozinhas nessa travessia. Uma comunidade forte começa quando alguém tem coragem de declarar a própria mudança. Guarde isto com seriedade. Você não é incompleto. Você não é resto. Você não é atraso. Você é uma vida inteira sob sua responsabilidade. Proteja essa verdade. Construa a partir dela e nunca entregue
Sua mente é quem não sabe respeitar sua alma.